Olá, amigos da Sociedade Espírita Luz e Caridade, o nosso carinho, o nosso abraço, a nossa gratidão a todos os irmãos que nos acompanham, a esta casa, pelo convite, pela oportunidade de trabalho. Que Jesus abençoe a todos nós e antes então de iniciarmos a nossa fala, elevemos nosso pensamento ao Criador de todos nós, que nos envolve em vibrações de amor, de paz, de esperança. Que os ensinamentos da noite sejam para todos nós oportunidade de reflexão e de aproximação de Ti, Senhor. Que a Tua luz, que Teu amor envolva a cada um de nós. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. A reflexão de hoje nos traz no título a importância dos bens espirituais. E aqui fizemos uma reflexão com todos vocês, lembrando da importância dos tesouros do coração, daquilo que realmente importa a nós na caminhada evolutiva. Nós sabemos que é natural a busca, através do trabalho honesto, do esforço próprio de cada um de nós, os bens materiais. Deus jamais vai nos condenar por querermos ter um conforto maior em nosso lar, uma viagem que façamos, um carro que compramos, enfim, uma situação melhor de vida, como falamos, justo pelo esforço e honesto de todos nós. Mas devemos pensar a que viemos. Por que estamos aqui? Tem uma história que eu gostaria de dividir com vocês, que é do Alexandre o Grande, Alexandre Magno, que foi conhecido como conquistador na sua época de quase todo o mundo civilizado. Ele então morre jovem pelas batalhas, pela sede de conquistas, enfim, ele acaba morrendo jovem, ele já moribundo. Chama os seus assessores mais próximos e faz 3 pedidos no seu cortejo fúnebre. O primeiro deles é que pegassem e procurassem os médicos mais competentes, os melhores médicos do reino, e colocassem à frente, então, do seu cortejo. A segunda seria que alguém, no momento que passasse esse cortejo, jogassem ao chão as pedras preciosas no caminho. E a terceira, ele iria então com o caixão aberto e com as 2 mãos para fora. Logicamente que a curiosidade perguntaram a ele, mas como, Senhor? Por que isso? E ele responde, em primeiro lugar, os médicos à frente, os melhores médicos, para mostrar que quando chega a nossa hora, quando chega o nosso momento, não há médico no mundo que dê jeito. A segunda, colocando as joias, pedras preciosas ao solo, aquilo que vem da natureza, aquilo que vem da terra, para ela deve retornar. E a terceira, as minhas mãos para fora do caixão, é para mostrar que cheguei aqui de mãos vazias e retornarei de mãos vazias. Então, meus amigos, é um ensinamento importante a nós. Do que nós vamos levar? Do que nós devemos levar quando retornarmos ao mundo espiritual? Com certeza, não serão os bens materiais. Embora, como falamos, são importantes aqui para vivermos neste mundo. O que levamos, levaremos as nossas conquistas da alma, como se diz. A questão 132, ela nos aponta o caminho e nos mostra qual o objetivo da encarnação. Kardec a faz aos benfeitores da espiritualidade. E a resposta: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação e para outros missão. Então, nós renascemos no mundo para evoluirmos, para aproveitar a oportunidade de crescimento e voltarmos melhores. E a expiação, com certeza, é a oportunidade de ajustar os erros do passado, porque nós mesmos pedimos isso, para que possamos, então, nos quitar
principalmente perante a nossa consciência. Então viemos para nos melhorarmos. Devemos então, meus amigos, aproveitar a oportunidade. Repetimos mais uma vez, nada contra as questões materiais, os bens materiais, mas o objetivo de que qual aqui estamos. Sandra Borba, que é uma expositora, oradora do estado do Rio Grande do Norte, cidade de Natal, conhecida por muitos de nós aqui no Sul, porque várias vezes esteve aqui conosco, em aniversário da Federação, nos congressos. Ela também era uma grande trabalhadora da infância e juventude da Federação Espírita Brasileira. E ela tem assim um humor peculiar. Ela, numa palestra que assistimos há um tempo atrás, ela nos colocou para aqueles que estavam assistindo os 3 desafios que ela via do espírito imortal. Primeiro, evoluir. Segundo, educar. E o terceiro, emagrecer. E é muito interessante essa parte que nos dá esta irmã expositora. Começamos pelo emagrecer. Para emagrecermos, seja por uma questão de saúde ou por uma questão de aparência física, porque todos nós temos o direito de nos apresentar bem, nos sentimos com autoestima elevada, uma boa aparência. Nós temos que fazer um esforço. Nós temos que mudar de hábitos. Nós temos que ter uma vontade firme para poder, então, chegar ao objetivo. Assim também, quando educamos, enquanto pais, enquanto mães, ou enquanto referência para aquelas pessoas que convivem conosco. Nós temos que ter uma postura adequada. E para isso, muitas vezes temos que nos modificar também o nosso comportamento, para dar esse bom exemplo. Se fala que o exemplo é uma via de 2 mãos, porque educa, ensina a quem nos observa. E a nós, por esse compromisso de educar o outro, nós também aprendamos a nos modificar. Tenho um amigo muito próximo que falava muito palavrão. E aquilo o incomodava, porque era o jeito dele. Depois, quando os filhos nasceram, ele pensou assim, mas não gostaria que meus filhos também tivessem o mesmo hábito que eu. Então ele se forçou, fez um esforço e parou então de dizer palavrão, para que os filhos não tivessem ele, por exemplo, e também tivessem esse comportamento. Claro que é uma coisa mais simples, mas muitas vezes, muitas coisas que a gente sabe, que a gente acaba influenciando aqueles que nos seguem no caminho. E o evoluirmos, também é essa ação da nossa vontade. Como nos diz o apóstolo Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Muitas vezes devemos abrir mão, ou temos que abrir mão de comportamentos que nos são prazerosos para aqueles que são realmente adequados, para que a gente possa crescer, para que a gente possa realmente evoluir. Então, é a força de vontade de cada um de nós. É um esforço que devemos ter, que muitas vezes não estamos dispostos. Mas é o desafio. É o desafio de cada um de nós quando retornamos ao planeta. Essa proposta de evoluirmos, de buscarmos sermos melhores. Inclusive, muitas vezes, voltamos de lá com esse pensamento de crescer, de avançar, de evoluir nas questões que nós viemos já falindo em tantas e tantas existências. A expiação, meus amigos, não se deve olhar como se fosse um castigo de Deus, porque Deus não castiga ninguém. É justamente a oportunidade que Deus nos dá, uma educação, de educarmos para o caminho, é nos percebermos em nossos erros. Por isso que muitas vezes vem o sofrimento, vem as dores, mas ele é um agente transformador, sabemos disso. Quem de nós não passou por momentos difíceis na caminhada evolutiva e
A partir daquele momento, então, se modificou. Talvez fosse aquele empurrãozinho, aquele empurrãozão, desculpando a brincadeira, para que a gente pudesse mudar a nossa postura e seguir para um outro caminho, um caminho melhor a cada um de nós. O sofrimento nos é útil, sim, por que não? Como falamos, nos modifica. Sabemos que o sofrer não é bom, porque quem passa pela dor realmente não vai estar contente com aquilo. Mas o sofrimento, que é o ensinamento que nos vai trazer a partir dali. Lembro de uma passagem na obra Nosso Lar, de André Luiz, onde ele, já adaptado ao mundo espiritual, à cidade Nosso Lar, ele então encontrou, numa noite de trabalho, aguardando, né, um grupo de caravaneiros que iam trazer, então, companheiros das cidades, ou melhor, do Umbral, do Vale das Sombras, companheiros que foram resgatados, assim como ele, até a cidade Nosso Lar. Lá ele fica surpreendido quando chega aquele grupo, um antigo conhecido seu, o Senhor Silveira. O Senhor Silveira, então, foi um cliente do seu pai, que ele, então, com dificuldades financeiras, veio até o pai de André Luiz para que ele prorrogasse mais um pouco as suas dívidas, para que ele pudesse continuar com o seu negócio e não fechasse. E o pai de André Luiz, então, foi inflexível naquele momento, não permitindo que ele mais postergasse a dívida, inclusive até com o próprio apoio de André Luiz. Claro que André Luiz, quando o viu, ficou constrangido. Qualquer um de nós o ficaria, né? Vendo aquela pessoa que ele, enfim, acabou não ajudando de frente a frente. Ainda mais que André já estava tendo consciência, né, do comportamento, enfim, para com o próximo e como para si mesmo. Ele então olha para André e diz: André, você por aqui, e vem conversar com André Luiz, cumprimentar André Luiz. Então ele diz: André, você sabe que aquele momento lá que o teu pai não prorrogou minha dívida, eu acabei fechando meu negócio e fui morar para o interior, na casa de alguns parentes. E lá eu conheci a doutrina espírita, que modificou a minha vida. Se a minha retomada do caminho aqui no mundo espiritual foi muito mais tranquila graças a esse conhecimento. Então, na verdade, sou grato por esse momento de ter passado por essa dificuldade e para mim ter sido transformador na minha vida. E é muito interessante, meus amigos, que o sofrimento, a gente sabe que ele tem fim, né? Ele não dura para sempre. Ninguém sofre para sempre. A gente tem períodos ou momentos da nossa vida que a gente passa por dificuldades. Mas a questão 1004 do Livro dos Espíritos vai nos trazer o seguinte: a duração do sofrimento está vinculada ao tempo necessário que se melhore, para que a gente possa se melhorar. Quantas pessoas a gente percebe com uma doença grave, por exemplo, e consegue vencer a doença? E ela passa a ser transformadora, aquela pessoa buscando um outro caminho. Como é importante, meus irmãos, percebermos a oportunidade de uma existência física, de percebermos a oportunidade de estarmos aqui, encarnados no plano físico. Como aquele estudante ou aquele que parte para o exterior em busca de uma pós-graduação, em busca de um complemento de conhecimento, aquele jovem que parte cedo para estudar no exterior, para se preparar uma faculdade com mais qualidade, para que ele possa ter uma vida mais tranquila. Então ele faz um esforço, ele deixa para trás os seus entes queridos, seus familiares, e vai de busca dessa oportunidade. A verdadeira vida, meus amigos, é a vida espiritual. Porque senão não pereceríamos, se essa aqui a fosse. Então nós sabemos, hoje, com os conhecimentos da doutrina, que estamos aqui realmente para buscar essa oportunidade, como nos fala a questão 132, de evoluirmos, de buscarmos. Então é importante a gente se dar conta disso, esquecendo um pouquinho, ou dividindo um pouco mais o nosso tempo, atrás das coisas materiais, também para buscar coisas do espírito, através do estudo da doutrina. Muitas vezes somos convidados várias vezes para ingressarmos nos grupos de estudo no centro espírita, dizendo: não, próximo ano eu vou, e assim vai, quando vê a vida passou, meus amigos. E nós perdemos a oportunidade
de estudar. E o estudar, como diz o Emmanuel, é a maior caridade que nós podemos fazer para nós mesmos. Porque o conhecimento liberta. Lembrando Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a partir dali, então, tendo o conhecimento, refletindo sobre ele e nos esforçando para colocar em prática, aí sim, estamos atendendo aquilo que viemos aqui fazer aqui na vida física. Mas também podemos nos aproximarmos de grupos, trabalhar no bem, essas atividades que proporcionam nos ajudar a servir, ajudar a servir o próximo, atendendo aqueles irmãos que estão em dificuldade. Valorizar as nossas amizades, quanto é importante ter um amigo verdadeiro. Procurar compreender a nós mesmos e os nossos semelhantes. Tudo isso vai nos trazendo através do estudo. Veja que interessante. Vamos nos melhorando, porque nós nos damos conta que estamos equivocados muitas vezes no caminho. Temos uma amiga, colega de grupo de estudos de alguns anos atrás, que ela fez um relato que nunca esquecemos, que eu vou dividir com vocês aqui. Ela então, quando começou a frequentar a casa, eu estou trabalhador da Sociedade Espírita Caminho da Luz, aqui de Porto Alegre, Bento Gonçalves. E ela então, todo dia que ela se preparava para ir à casa espírita, ao centro espírita, ela convidava o esposo. Ele nunca quis, ela várias e várias vezes fez esse convite. Chegou no momento que ela se deu conta que não adiantava ela mais o convidar. Em determinado dia, ela se arruma, se ajeita para ir em direção ao centro espírita. O marido diz: hoje eu vou contigo. E ela diz: mas como? Quantas vezes eu te convidei? Tu nunca quis. Ah, pois é. É que agora eu notei que tu transformasse numa pessoa melhor. Então acredito que esse lugar seja bom. Eu gostaria de conhecer. A força do exemplo, né, meus amigos? A força do exemplo, que além dela mesma, como relata o esposo, estar se transformando, buscando essa transformação para melhor, serve de luz, de exemplo àqueles que estão ao seu lado na caminhada. Sermos caridosos, meus irmãos e amigos. Nem sempre é dar um rancho a alguém, um prato de comida ou uma esmola na sinaleira. Isso é importante, sim, para aqueles irmãos, quando vêm nos pedir, porque eles estão precisando, estão necessitados das questões materiais. Mas a caridade vai um pouco mais além disso. Como nos lembra o Livro dos Espíritos, na questão 886, que Kardec pergunta aos espíritos: qual o sentido verdadeiro da caridade, como a entendia Jesus? Lembra da resposta: benevolência para com todos, indulgência para com o próximo e perdão das ofensas. Então, é essa caridade que nos aproxima de Deus. É quando nós percebemos que devemos ser mais tolerantes com o nosso familiar, com o nosso colega de trabalho, com o nosso vizinho, qualquer pessoa que passa na rua. Ser mais compreensivos com as dificuldades do outro, temos mais paciência e assim por diante. Procurando entender o sofrimento do próximo, da dificuldade que ele tem. Eu gosto muito da tolerância, porque desde que eu descobri a definição dessa palavra, realmente nos traz esse entendimento de caridade que Jesus nos aponta pelos Espíritos através de Allan Kardec. Tolerância é a capacidade de aceitar o outro da maneira dele ser, com todas as suas dificuldades, com todas as suas convicções, com todas as suas verdades, aceitá-lo. E muitas vezes isso nos é difícil, porque nós queremos que os outros pensem como nós.
É muito interessante, meus amigos, quando se fala nessa questão dos bens materiais, que nós trabalhamos, nos esforçamos para adquirir. Mas não devemos deixar, como já falamos, e aqui repetimos, o mais importante: os bens espirituais. Para ir fechando, então, a nossa reflexão de hoje, lembramos aqui de uma história contada por Divaldo Franco, há muito tempo atrás, numa palestra que assistimos. Contava Divaldo, então, de um jovem norte-americano muito rico, muito rico. E ele, então, lá pelos seus 30, 32 anos, já havia adquirido tudo aquilo que o dinheiro pudesse comprar. Todos os benefícios. E ele ainda se sentia incompleto, se sentia vazio, porque lhe faltava alguma coisa. E ele então, aconselhado por amigos, ele faz uma viagem pelo Oriente, pela Índia, para visitar alguns mestres, alguns pensadores, mais na questão espiritual. Ele parte, então pega uma mochila e parte nessa sua, digamos assim, na sua viagem. Chegando lá, vai visitando as cidades, vai conhecendo os locais, e lhe indicam então um mestre, um guru que vivia muito isolado, bem do interior. Ele chega lá então, depois de algum tempo, encontra esse mestre. A casa era muito humilde. Adentrando então, ele viu que tinha uma sala, em cada lado da parede, 2 estantes cheias de livros, e no centro então dessa sala, um caixote, que ele de imediato previu que fosse o lugar onde esse senhor fizesse as suas refeições. Passou então algum tempo junto com aquele mestre, estudando, refletindo, buscando as respostas que ele precisava para dar realmente sentido à sua vida. Passou um tempo, ele já estava pronto a retornar à sua vida anterior, à sua vida antiga, na América do Norte. No momento da despedida, ele pergunta àquele amigo que já fazia parte do seu coração, de tantos bens, de tantos valores que havia aprendido. Perguntou ele: mestre, deixa eu te fazer uma pergunta. Realmente a gente precisa viver, ou tu precisas viver, tão modestamente assim? Mas, meu filho, tu mesmo chegaste algum tempo atrás aqui apenas com uma mochila nas costas? E o rapaz assim: mas mestre, eu estou de passagem. E o mestre responde: eu também. Então vejam a profundidade do ensino desse mestre ao discípulo, desse mestre a todos nós. Quantas angústias, quantas amarguras muitas vezes nós passamos nessa existência por causa dos bens materiais. E só estamos aqui de passagem. Meus amigos. Claro, repetindo sempre, é importante. Nada contra, muito pelo contrário. Dentro de uma proposta equilibrada, sim, é importante vivermos como um homem no mundo, ou com o homem do mundo, como nos traz o Evangelho.
mas sem esquecer dessa mensagem, desse recado do Mestre, nos dizendo que nós estamos aqui de passagem, nos preocupando em adquirir os valores da alma. E para encerrarmos, então, um pequeno parágrafo do capítulo 6 de Pão Nosso, quando Emmanuel nos diz: cada individualidade traz consigo as qualidades nobres que já conquistou e com que pode avançar sempre, o terreno das aquisições espirituais de ordem superior. Nós estamos ainda no caminho, meus amigos. Muitas vezes também nos cobramos muito atitudes, pensamentos em relação a nós e ao nosso próximo. Mas nós somos aprendizes. Aprendizes, lembrando sempre: quem é o Mestre é Jesus. Ele é o nosso modelo e guia. É o modelo que devemos copiar e o guia que nos mostra, que nos aponta o caminho para a verdadeira felicidade. Então, tenhamos também esse cuidado de não nos cobrarmos demais, pensando que tudo tem o seu tempo, tudo no tempo de Deus, mas que o esforço para a modificação, ele é importante para retornarmos ao mundo espiritual melhores do que aqui chegamos. Queremos deixar um abraço a todos pela oportunidade de estarmos aqui conversando, desejando a todos muita paz, muita luz e que Jesus abençoe a cada um de nós. Muita paz.